filha estava miseravelmente endemoniada. A minha filha estava atormentada por espírito maligno. E eu, como mãe, o meu amor de mãe me levou a clamar por ele, me levou a buscar uma solução, me levou a buscar o socorro. E eu ouvi que este homem tem poder, e eu ouvi que ele pode, que ele expulsa demônio, que ele cura. E eu não tive outra coisa a fazer senão ir procurá-lo. E quando eu cheguei perto, não tive outra coisa a fazer a não ser que lançar nos seus pés e adorá-lo. Eu não tive outra coisa a fazer a não ser implorar a sua misericórdia. Mas a resposta que eu recebi não foi agradável. A resposta que eu recebi não era o que eu queria ouvir. Porque ele falou para mim: deixa primeiro que os filhos se alimentem, até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quando eu ouvi essa palavra, meu corpo estremeceu, gelou, e por um momento eu pensei: acabou. A última esperança se foi. Meu último recurso havia se acabado. Mas eu parei, respirei fundo e pensei: mas os cães, os cachorrinhos, os bichinhos de estimação também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não perdi tempo, falei para ele: mestre, eu sei, eu bem reconheço, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Das migalhas que caem das mesas. Aleluia. Então ele me declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz. O demônio já saiu da tua filhinha. Aleluia. Ao retornar para minha casa, a minha filha estava sob a cama e o demônio a havia abandonado. Aleluia. E eu pergunto: mulher, então quem é ele para você? Ela vai dizer para mim, e me respondeu: ele é aquele que nos socorre, liberta quando clamamos de todo o coração. Não importa a cor, não importa a raça, não importa se é rico ou se é pobre, não importa. Ele quebrou o paradigma racial e me socorreu. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aleluia. Caminha comigo mais um pouco, meus queridos. E eu vou caminhando, e eu vou me virando e chego ao homem no tanque de Betesda. João capítulo 5, do verso 1 ao 15, vai falar a seu respeito. E eu pergunto para ele: homem, quem foi Jesus para você? Quem é Jesus para você? Aleluia. E ele começa me dizendo: os meus pecados me levaram a estar nessa situação. Eu pequei contra o Senhor, por isso eu estou nessa situação. Depois você pode confirmar João 5, do 1 ao 15, ali até o 15. Os meus pecados me levaram a essa situação. Eu fiquei tão debilitado que eu não tinha forças para caminhar. Eu fiquei tão debilitado que eu não tinha forças para andar, para trabalhar. Mas eu fiquei sabendo que existia, na porta das ovelhas, um tanque que em hebraico quer dizer Betesda. Ali estavam muitos enfermos, coxos, mancos, aleijados e muitos paralíticos. E eu, enfermo, estava ali. Porque diziam que quando, de tempos em tempos, um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que fosse lançado após o agito das águas, que entrasse, era curado de qualquer enfermidade. E enquanto eu ia, outro entrava na minha frente. Se eu fosse paralítico, não teria como eu ir. Eu estava debilitado, eu estava enfermo. Enquanto eu estava indo, outro entrava na minha frente. Mas um dia, o homem saiu da festa de Ano Novo. O homem saiu da festa judaica do Ano Novo. Aleluia. Veio ao meu encontro. Chegou perto de mim e perguntou se eu queria ser curado. Mas eu não o conhecia. Eu
esperança que ele me colocasse no tanque, mas eu não sabia o tempo que as águas eram agitadas. Então eu falei para ele: não tem ninguém que me coloque no tanque. E ele me ordenou: toma a tua cama e anda. Toma o teu leito e anda. A sua palavra não era a palavra de um simples homem. Quando eu vi aquela palavra, meu corpo arrepiou, eu senti autoridade, eu sabia que era algo diferente. Eu criei, tomei a minha cama e andei. Eu criei, tomei a minha cama e fiquei curado, aleluia. Mas não foi só isso não, mais tarde eu estava lá no templo, adorando e bendizendo o nome do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele havia feito na minha vida. E esse homem se aproxima de mim e diz: olha, vê que tu já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foi aí que eu entendi que Ele era Jesus. Foi aí que eu entendi que foi aquele homem que me curou, quando não havia mais solução, quando não havia mais esperança. Ele falou para mim: toma a tua cama e anda. Aleluia. E aí, se eu perguntasse para ele: então, mas quem é Jesus para você? Ele vai dizer: ele é aquele que cura e perdoa pecados. Oh, aleluia. Meu irmão, você serve o filho de Davi. Você serve aquele que cura e perdoa. Aleluia. Oh, aleluia. E eu continuei pesquisando quem era Jesus, até que eu chego em Lucas capítulo 23, do verso 40 ao 43, aonde está ali um cenário: 3 homens pendurados numa cruz. E o que estava aqui, meu irmão, na minha entrevista, era o ladrão da direita. Porque Mateus vai dizer que os dois blasfemavam contra Deus, os dois falavam contra Jesus, mas um se arrepende. E o que se arrepende é o da direita. E eu começo a perguntar para ele: que bom te ver aqui. Que bom que você está aqui. Aleluia. Mas quem é Jesus para você? E eu vejo aquele homem dizendo: eu não era simplesmente um ladrão. Porque ser ladrão não dava pena capital. Ser simplesmente ladrão não era digno de morte, não tinha pena de morte para mim, não. Eu era uma das pessoas mais ruins que existia. Eu era a classe de pessoa mais perversa que existia. Dentre tantas coisas, eu era assassino, ladrão, assassino e tudo de ruim que você possa imaginar. Este era eu. Eu estava na cruz à direita, porque eu estava ali digno. Era digno que eu estivesse ali, tanto na lei dos homens quanto na lei de Deus. Porque os meus muitos pecados, os meus muitos crimes, os meus muitos delitos me fizeram estar naquela posição, crucificado, para que todos pudessem ver quem eu era e que eu estava pagando por tudo aquilo que eu havia feito. Mas eu comecei a olhar para o homem que estava no meio. Eu comecei a observar aquele homem que estava no meio, sendo afrontado, sendo cuspido. Aleluia. E eu comecei a observar. A princípio eu pensei que ele era pior do que nós, mas eu comecei a observar e comecei a ver que ele era diferente. Eu comecei a olhar para ele e comecei a ver que ele era diferente. Que eu e o ladrão da esquerda estávamos ali porque merecíamos, mas o do meio era inocente. Aleluia. Eu comecei a olhar para ele e comecei a ver que ele era diferente. Ele era inocente. No meu íntimo eu comecei a falar com Deus. Estou conjecturando para os irmãos entenderem. Comecei a olhar para ele e falar com Deus. E o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, veio a mim. Porque não existe salvação, meu irmão.
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se não for pela ação do Espírito Glória a Santo. Deus. Se a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence, toda a salvação tem que ter a intervenção do Espírito Santo. Então eu posso conjecturar sem medo de errar que o ladrão da direita salvou-se por causa do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu parece que vejo o Espírito Santo trabalhando na mente daquele homem e começa a mostrar para ele quem ele era, mostrar para ele quem da esquerda era e mostrar para ele quem era aquele que estava no meio. Aleluia. E eu começo a observar que ele não era um simples homem. E a primeira coisa que o Espírito Santo me faz entender é que ele era Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu entendi, eu fui convencido pelo Espírito Santo que ele era o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Quando eu entendi isso, eu me arrependi dos meus pecados. E prontamente eu pedi para ele: Senhor, reconheceu como Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu Jesus como Rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu pergunto para ele: tá bom, homem, mas quem é ele para você? E ele me responde: ele é aquele que nos mostra que enquanto há vida, há esperança. Ele me mostrou que existe uma oportunidade na vida do homem e que essa oportunidade pode ser a última. Ele é aquele que me mostrou que enquanto estiver vivo, eu posso ter esperança. E que a oportunidade, meu irmão, que chega na minha e na tua vida, pode ser a última. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe essa palavra nessa noite? E eu vou continuando caminhar, meus queridos. E ali eu encontro, sabe quem? O ex-endemoniado de Gadara. Gadareno ou Gerazeno em algumas traduções. E eu fico inquieto na minha imaginação ao ver aquele homem. E eu fico, mais do que inquieto, eu fico curioso. Eu fico perguntando para ele: você, homem, quem é Jesus para você? A história deste homem está lá em Lucas 8, do 26 ao 39. Todos nós conhecemos a sua história. E ele começa a dizer: eu era um homem não atormentado, mas muito, muito mais do que atormentado. No meu corpo existia uma legião. Uns vão dizer que eram 2.000, outros vão dizer que eram 6.000. Não me deixavam dormir, não conseguia me prender com cadeia alguma. Eu vivia assustando a sociedade, todos tinham medo de mim. Eu vivia numa situação deplorável. Eu vivia numa situação que você não imagina. O único lugar que eu conseguia dormir era dentro dos sepulcros. Eu abria os caixões e me enfiava para dentro. Ali era o único momento que eu tinha de descanso. Eu vivia nessa situação deplorável. Eu não tinha alegria. Eu não tinha felicidade. Eu não tinha o amor de ninguém. Ninguém chegava perto de mim para me dizer uma palavra. Ninguém chegava perto de mim para me dar um abraço. Eu não sabia o que era amor. Eu vivia nessa situação que ninguém imagina, só eu, porque eu passei por ela. Aleluia. Com certeza, irmãos, se não fosse na minha imaginação, eu já estava agarrado ao pescoço desse homem e chorando com ele, e adorando a Deus junto com ele. Aleluia. E ele começa a me contar na minha imaginação como é que se deu o encontro com Jesus. Ele começa dizendo: Jesus estava lá do outro lado do lago, estava lá distante.
E ele decidiu pegar o barco e atravessar para vir ao meu encontro. Ninguém daquela cidade, meu irmão, decidiu ir ao encontro daquele homem. Quem sabe todos daquela cidade diziam, já faz muito tempo que ele está nessa situação, daí é só para a morte, acabou, deixa para lá. Mas este homem decidiu atravessar o lago e vir ao meu encontro. No meio do caminho levantou-se uma grande tempestade, mas ele disse para os seus discípulos que iria chegar do outro lado. E ele chegou. E ele veio. E ele chegou. E ele veio. E ele chegou, meu irmão. E ele veio. Aleluia. E quando ele chega em terra, os demônios se agitam. Os demônios me tomam. E correm o meu corpo ao seu encontro e se prostram diante dele. E a partir da sua palavra mencionada sobre a minha vida, eu fiquei liberto. Aleluia. Depois que eu tive um encontro com ele, eu nunca mais fui o mesmo. Aleluia. Depois que eu tive um encontro com ele, a minha família me recebeu de volta. As pessoas não tinham mais medo de mim. Agora as pessoas trouxeram roupa para me vestir porque eu estava nu, com vergonha. Agora as pessoas me vestiram. Agora eu estou de volta no meio da sociedade. Agora eu posso dizer que eu sou gente. Agora eu posso dizer que eu sou um homem. Aleluia. Quem é Jesus Gadareno? Ele é aquele que, se for preciso, passa para o outro lado para te libertar. Passa para o outro lado para libertar os cativos. Aleluia. Se for preciso, ele passa. Não tem tempestade que impeça. Não tem vendaval que impeça. Se for preciso, ele vem. Se for preciso, ele chega. Porque ele é dono da tempestade, meu irmão. É ele que tem poder nos céus e na terra. E quando ele quer fazer, quando ele quer operar, não tem demônio que resista. Não tem tempestade que resista. Eu preciso finalizar a mensagem nessa noite, mas eu preciso falar de dois homens. Eu não posso esquecer de um homem chamado Saulo. Que muitos falam que o seu nome foi mudado para Paulo, mas isso é um erro teológico, irmão. Paulo nunca deixou de ser Saulo. Quando ele estava entre os judeus, ele era Saulo. Quando ele saía para os meios dos gentios, era conhecido como Paulo. Saulo e Paulo ficou a mesma coisa. Entre os judeus, ele era Saulo. Entre os gentios, ele era Paulo. Mas era o mesmo. Tanto Saulo quanto Paulo era o mesmo. Como ele vai para os gentios, como ele vai nas suas viagens missionárias, como ele começa a pregar para os gentios, ele passa a ficar conhecido apenas como Paulo. Mas nunca deixou de ser Saulo. Aleluia. E eu pergunto para ele: Saulo, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nós encontramos a história de Saulo, de Paulo, a sua conversão em Atos capítulo de número 9. Irmãos, é maravilhoso parar para estudar Paulo. Paulo começa dizendo: eu era zeloso pela lei de Deus. Eu não era um criminoso. Eu não era um bandido. Eu não era um assassino. Eu não era um desprezível da sociedade. Não. Eu era zeloso pela lei de Deus. E na minha ignorância, pensava eu que aqueles que seguiam o caminho estavam errados. Então eu perseguia porque eu amava a Torá. Eu perseguia porque eu amava a lei de Deus no extremo. Chegava a ser radical de tanto amor que eu tinha pela Torá, de tanto zelo que eu tinha pela lei. Eu não compreendia, eu não entendia aqueles que seguiam o caminho. Persegui muitos, joguei muitos na prisão, até o Estevão.
Até o Estevão, um homem de Deus, eu consenti na sua morte. Eu segurei as suas vestes, as suas roupas, enquanto ele era apedrejado. Olha só a situação que eu me encontrava. E eu peguei carta. E essa carta me deu autoridade para me fazer o que eu quisesse. E a minha intenção não era boa. A minha intenção aí em direção a Damasco era perseguir aqueles que andavam no caminho, que pregavam o certo Jesus. E assim eu fiz. Peguei alguns soldados comigo e caminhei. E fui em direção ao meu propósito, ao meu intento. Eu tinha um objetivo. Eu tinha um caminho. Aleluia. Aí eu entendi que os caminhos do Senhor são diferentes do meu. Aí eu entendi que o propósito do Senhor é diferente do meu. Aí eu entendi que a intenção do Senhor é diferente da minha. Aleluia. Saindo eu, maquinando o que eu ia fazer. Se ia jogar na prisão ou se eu ia matar. Vinha eu pelo caminho, maquinando o que eu ia fazer. Mas de repente uma luz mais forte que o sol do meio-dia me apareceu. E eu caí por terra, fiquei como morto. E aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu não entendia, não sabia quem estava falando comigo. Então eu disse: Quírios, Senhor, quem és? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu vejo Paulo dizendo: eu era um perseguidor, agora sou perseguido. Eu lançava na prisão, fui muitas vezes para a prisão. Eu açoitava, fui muitas vezes açoitado. Aleluia. Oh, aleluia. Paulo, quem é Jesus? Ele me mostrou. Ele é aquele que chama quem Ele quer. Ele é aquele que usa quem Ele quer. Ele é aquele que escolhe quem Ele quer. Quem é Jesus, Paulo? Ele é aquele que usa quem Ele quer. Eu não era digno. Eu não era digno de ser chamado nem apóstolo. Sou o menor deles. Aleluia. Mas eu entendi o sacrifício da cruz. Eu entendi o preço da cruz. Eu entendi o peso da cruz. Eu entendi a força da cruz. Aleluia. E hoje eu não prego outra coisa a não ser Jesus e este crucificado. Aleluia. E eu encerro, meu irmão, falando de João. Eu pergunto para João, a lista é grande, mas o tempo não nos permite falar. Mas eu quero falar sobre João. Eu pergunto: e você, João, quem é Jesus para você? Aleluia. E eu sou obrigado a ir lá no capítulo número 1. Aleluia. E a partir do verso 29, e ali eu começo a ter um tete a tete com João. Quem é Jesus, João? Humanamente falando, alguém diria: que pergunta de João, irmão? Que pergunta? João é parente de Jesus, é primo de Jesus. A Isabel e Maria são parentes. A Bíblia fala disso, tu perguntar quem é Jesus, é primo de Jesus. Mas a pergunta é muito mais profunda do que isso mesmo. Quando eu pergunto para João quem é Jesus, eu não quero saber a parentela de João, se ele é de sangue, se não é, se é parente de Jesus por parte da sua mãe. Eu não queria saber isso, eu queria saber de João. Quem é Jesus para você, João? E ele começa me dizendo: eu estava no Jordão, batizando, porque para isso eu vim. Batizando para arrependimento do pecado, porque para isso eu fui enviado. De repente eu vi alguém vindo na minha direção. De repente eu vejo ele vindo, caminhando na minha direção. O meu corpo treme, eu fico pasmo, eu fico preocupado. O que ele queria comigo? O que ele queria fazer comigo, falar comigo? Qual seria a sua intenção ao se aproximar de mim? E quando ele chega perto de mim, aleluia,
quando eu vejo Ele chegando perto de mim, eu começo a entender que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já tinha dito que eu não era digno nem de desatar a sandália dos seus pés, mas Ele disse: é necessário, João, que eu seja batizado por ti, para que se cumpra as Escrituras. E quando eu batizo Ele, eu vejo os céus abertos e o Espírito como uma pomba descer sobre Ele. E sabe o que é que eu escuto? Esse é o meu Filho amado, a quem a minha alma tem prazer. Aleluia. João, quem é Jesus para você, João? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu posso te testificar, irmão Roberto, que Ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus?